volta a conversar com o Jairo Goldfluss, fotógrafo que está aqui conosco também para falar um pouco sobre essa arte de Sebastião. E até quando a gente iniciou a conversa lá atrás, ele começou falando de uma maneira muito linda sobre o que Sebastião representava, né? E eu queria que você retomasse por aí, Jairo, que foi linda aquela sua frase falando sobre o humanista Sebastião Salgado. Pois é, eu acho que a fotografia era o modo como o Sebastião se expressava, porque a inteligência dele, a absorção das coisas da vida era tão grande que ele se comunicava com a fotografia. Então, tipo, ele via tudo e tudo que ele fazia ele se comunicava com a fotografia. Então, acho que era tão brilhante. Eu lembro quando eu tive com ele, a gente ficou uma semana no Pantanal aqui, eu ficava só observando a maneira como ele via as coisas, sabe? A maneira como ele andava. Tudo era diferente nesse homem. Então, é a perda, né? A perda incomensurável, porque quando a gente fala assim, o brasileiro Sebastião Salgado, não, a importância dele é para o mundo. Não existe fotógrafo no mundo que não conheça o Sebastião Salgado, que não foi influenciado por ele. Você pode até não fazer a mesma fotografia que o Sebastião Salgado, mas o lado sentimental da fotografia dele, qualquer fotógrafo captou. É motivo de orgulho para o mundo, não é motivo de orgulho só para o Brasil, não é motivo de orgulho para o mundo. É um ser que eu nunca vi. Na fotografia, eu nunca vi igual. Se você pedir para eu citar outro fotógrafo que se comunicava como ele, é impossível encontrar. Existiram grandes, mas como ele, cara, o dia é muito triste, assim, a perda é muito grande, assim, né? A perda é a perda de um humanista, não de um fotógrafo, é de um cara genial. Nossa, eu fiquei Tem uma emocionada aqui com a sua peculiaridade dentro fala, ô dessa... Jairo, fiquei emocionada aqui com a sua fala, você falando sobre esse humanista. Conta aí, você falando sobre essa viagem no Pantanal, traz pra gente um pouco desse contato atrás das câmeras, né, porque é muito maluco. Agora, a gente vê na página do UOL nesse momento, as fotos, quando a gente se depara com as fotos do Sebastião, é tão impactante. E eu sei que as pessoas que conviveram com ele na intimidade, né? Por exemplo, o Leão Serva, que também fez viagens com ele para a Amazônia, você fez essa viagem com ele para o Pantanal. Como é que era esse contato? Você falou assim, ele via tudo diferente. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, como é que era isso? Estou lembrando aqui de algumas situações, assim, tinha uma situação que a gente ficou numa reserva, né? Numa reserva que é uma reserva de militar lá. E a cozinheira tentava agradar a gente e ela fazia suco, né? E do nada ele chega para ela e na hora do almoço fala assim: moça, não faça mais suco, põe as laranjas em cima da mesa. É muito importante a gente chupar as laranjas, né? E a gente perde muito, né? A gente perde muito em só fazer o suco. Outra situação, eu estava andando com ele, ele andando nas folhas secas, né? Ele olhou para mim e falou assim: olha, vou te mostrar como se anda em cima de folha seca. Ele me mostrando para não fazer barulho, para os animais não saírem. Era de uma sensibilidade, assim, se eu for lembrar agora as conversas, assim, eram coisas muito emocionantes, porque você fala, nunca passou pela minha cabeça imaginar um cara como o Sebastião Salgado que prestava atenção em tudo. Ele prestava atenção no suco que estava em cima da mesa, que era desnecessário fazer suco. A gente precisava sentir o bagaço da laranja, quer dizer, tudo era uma aula, era tudo muita sensibilidade. Realmente é um ser que tinha uma sensibilidade que eu nunca vi igual, sabe? A fotografia assim, era o que menos, era a maneira como ele se comunicava, mas não é só o que ele fazia, ele sentia mais que todo mundo. Nossa, isso é Sei tão lá, forte, isso é tão forte que você está falando, Jairo. Assim, a gente fala o maior fotógrafo do mundo e você falou a fotografia dele era talvez o menor. É forte demais isso, né? Do tamanho do cara humano que ele era, né? Olha que forte isso. a fotografia era a maneira como ele se comunicava, só que ele era muito maior que isso, né? Se você ouvisse as coisas que ele falava, a maneira. E sempre, se você vê, tá tudo subentendido, né? Tudo que ele fez na fotografia, tudo tem uma segunda intenção de chamar atenção para algumas coisas. De uma maneira muito poética, muito delicada, ele conseguia passar essa mensagem. Então, assim, a genialidade dele é inimitável. Não vai existir outro. Não vai ter alguém que vai fazer coisas como ele. Vai ser diferente, mas como ele, eu acho muito impossível. Dentro dessa genialidade, Jairo, tinha uma peculiaridade do Sebastião Salgado,
que era uma predileção pelo preto e branco, né? Ele dizia que o mundo dele era preto e branco. Houve uma época em que ele foi para o Gênesis e era um trabalho basicamente de registro de natureza. Eu imaginei que ele fosse para a cor. Ele falou, não preciso de cor para mostrar o verde, para mostrar as árvores, para mostrar o azul do céu. Não preciso de nada disso, né? Isso era uma coisa interessante, né? Porque ele não abdicou disso. Ele dizia até que tinha feito uma ou outra encomenda de entrevista, de revista, com fotos coloridas e tal, mas o barato dele era o preto e branco, né? E é muito impressionante que, nessa era da modernidade, ele se impôs na base do preto e branco, né? Então, Josias, eu acho que, assim, e ele disse isso, que a cor, ela distrai, né? Ela acaba te distraindo da poesia. E quando você tem uma poesia dentro da fotografia, primeiro você precisa ter uma mensagem muito forte para você passar em preto e branco. Se você tem em preto e branco uma mensagem a ser dita e ela capta, você não precisa de distração, você não precisa da cor. Então ele se concentrava muito na mensagem. A mensagem dele não precisava de cor, né? Assim, se fosse colorido, talvez chamasse atenção pela beleza da cor e não pela poesia do conteúdo, né? Então acho que a força eu tenho certeza que se ele fotografasse cor ia ser tão maravilhoso como, mas eu acho que a predileção dele vem muito da concentração da mensagem, para a pessoa não desfocar na mensagem e não ficar na beleza, e sim na mensagem poética que tem aquela imagem, né? Isso é muito... Para você que lida com fotografia, se você faz preto e branco, você pode depois, em laboratório, trabalhar aquela imagem, ou mesmo na hora que está fotografando, você dá uma determinada superexposição e isso adiciona à imagem isso que você está falando, você realça a imagem em detrimento de qualquer outra coisa, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, todas as fotos que vocês estão pondo aí, a gente conhece, a gente que é fotógrafo e acompanha o trabalho do Salgado muito próximo, elas têm uma coisa que você olha e fala assim, você olha para ela, você fala assim, isso aqui é do Salgado, né? Assim, eu lembro acho que uma entrevista que ele deu no Roda Viva muitos anos atrás, explicando, alguém perguntou para ele, eu não lembro exatamente quem perguntou para ele, mas há muitos anos mesmo, eu estou falando de 30 anos talvez, alguém perguntando para ele por que a fotografia dele sempre era em contraluz, né? Sempre o fundo da fotografia tinha uma superexposição e entrava um contraluz e tal. E ele, naquele momento, foi pego talvez de surpresa com essa pergunta, que nunca ninguém tinha perguntado isso para ele. Ele pegou e falou: Olha, eu não sei exatamente por quê, mas você vê, eu sou quase albino, né? E eu nasci numa cidade onde é muito quente, então a minha vida foi em contraluz. Eu vivi na sombra a minha vida inteira. Isso chama tanto atenção, né? Que você vê como ele carregou, né? A maneira como ele vê, como ele viu o mundo desde pequeno e como com a fotografia dele se transformou em poesia em função da característica até da pele dele, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai lembrando que você fala o tamanho do gigante que é, né? Tanto em fotografia como em poesia, como linguagem, né? A fotografia dele, ele sempre viu o mundo pela sombra, por isso que a fotografia dele era em contraluz. Isso é uma resposta brilhante, né? Simples, brilhante e no ponto. É muito interessante quando a gente vê, você falou muito sobre esse papel humanista dele, né, Jairo? E ele era formado em economia, né? Ele tinha essa coisa muito ampla de enxergar o mundo e talvez por conta disso ele conseguia acessar tanta coisa. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue falando sobre Sebastião Salgado aqui no nosso YouTube com o fotógrafo Jairo Goldfluss. Olhando um pouquinho para o que estão falando a respeito dele, né? Tá saindo muita coisa aí mundo afora, como você falou, é um momento de dor no mundo, porque a gente não está falando da morte de um fotógrafo, mas de um dos maiores humanistas que o mundo já produziu. Esse é Sebastião Salgado, que nos deixa. A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV e segue aqui pelo YouTube falando sobre Sebastião Salgado e sobre a perda desse grande humanista. O Sebastião Salgado ele é considerado uma referência para a chamada fotografia humanista, porque o Jairo estava falando sobre isso, de ele ser um grande humanista e a fotografia dele representava isso. E que era um pedaço do que era o tamanho dele, como ele trouxe aqui.
né? Além dos registros fotográficos sobre diversos hábitos e culturas, ele também denunciou muita coisa através da sua fotografia. Então, era um trabalho jornalístico extremamente importante, por isso também está sendo ressaltado por muitas pessoas nesse momento, agradecendo o trabalho jornalístico que Sebastião Salgado fez ao longo da sua trajetória e da sua história e dos seus inúmeros, né, trabalhos, tanto em livros, em exposições e até mesmo em publicações feitas na imprensa mundial, né? Ele foi formado em economia, se tornou doutor em 1971 pela Universidade de Paris, antes de iniciar a sua carreira de fotografia. E trabalhava para a Organização Internacional também do Café em Londres. Durante uma viagem para a África, para coordenar um projeto sobre cultura do café, ele decidiu se tornar fotógrafo. Essa foi a história um pouco do Sebastião Salgado. Mas são muitas, né? A formação dele é muito ampla, né, o Jairo? Eu acho que essa viagem, até onde eu sei, essa viagem que ele fez para a África, a primeira viagem, ele foi de férias e ele pegou a câmera da Lélia emprestada. Ele não tinha fotografado ainda, ele tinha acho que 31 anos, se eu não me engano, era mais que 30 anos, e ele tinha a câmera, ele pegou a câmera dela emprestada, e aí ele voltou com um material que começou ali ele mostrava talvez para mostrou ali para alguém, para um editor, e ali começou a se fazer o fotógrafo, porque até então ele não era fotógrafo. Então, assim, você vê como a formação dele é mais importante do que a própria técnica fotográfica que ele foi aprendendo conforme ele desenvolveu a própria técnica dele, a poesia se sobrepôs à técnica e o resultado disso eram as imagens que ele fazia, né? É muito importante salientar o caminho dele, né? Assim, quando eu falo que o Sebastião Salgado, uma fração dele era ser fotógrafo, é porque a consequência dele ser o que ele era ser fotógrafo, que era a maneira como ele se expressava, mas ele era muito maior do que fotógrafo, né? A sensibilidade dele era extrema. As fotos dele gritavam para todos os problemas que a gente ainda ia ver. Ele já conseguia enxergar e de uma maneira muito poética ele conseguia exibir isso, né? Então, qualquer livro que você vê do Sebastião Salgado, qualquer exposição que você vê do Sebastião Salgado, você percebe ali o contexto, né? O contexto de um gênio. Estamos aqui falando sobre a história, quem é, né? Porque ele sempre será. Sua obra está aí, ainda bem, seu trabalho e seus gritos, como disse Jairo Goldfluss há pouco, né? Os gritos de Sebastião Salgado para os problemas brasileiros, para os problemas mundiais, além da sua arte, porque ele emocionava, né? E ao mesmo tempo alertava e despertava as pessoas para essas questões que não podiam ser esquecidas. Você chegou a fotografar ele alguma vez, ô Jairo? Eu fotografei ele nessa viagem no Pantanal. Eu estava fazendo o meu livro e aí eu pedi para ele fazer um retrato dele. Uma noite ali a gente fez um retrato e ele tinha muita consciência do olhar que ele tinha. Então a gente fez 3 cliques ali e nos 3 cliques já tinha um resultado da imagem dele, dos olhos dele ali. Ele tinha muita consciência do olhar dele, inclusive quando ele era fotografado, apesar de não gostar, ele não gostava de ser fotografado, né? Não, então, e eu imagino o nervoso seu de fotografar o Sebastião Salgado. É uma responsabilidade. Não, assim, o Jairo Goldfluss é um grande especialista, é o lugar dele que é justamente fazer retratos, né? Os retratos do Jairo são grandes retratos, tira como ninguém, e você faz poucos cliques, inclusive, porque tem essa conexão. Mas fotografar Sebastião Salgado deve dar um frio na barriga, não deu, Jairo? Conta. Eu acho que daria se eu não tivesse naquela realidade, porque eu já estava há um tempo com ele ali, e foi uma coisa que quando eu vi já tinha acontecido, a mesma coisa que você tomar uma injeção, né? Quando eu vi eu já tinha feito, porque se eu parasse para pensar o que eu estava fazendo naquele momento, a importância que tinha para mim aquele retrato especificamente, porque era uma grande influência que eu tinha, não era uma influência como informação mesmo, né? Não só como fotógrafo. Talvez eu amarelasse, né? Eu não conseguiria, mas assim foi uma coisa muito rápida. Oi?
Você usou a foto? Você Sim, tá usou no a foto? livro, né? Usei, está no meu livro que eu editei em 2012. Ô Jairo, depois manda pra gente colocar no ar. Não sei se você consegue mandar essa foto pra gente abrir ela. Consegue Consigo, eu rápido? devo ter aqui no celular, É. mas aí eu vou ter que virar o celular. Eu vou, Não, provavelmente eu já vou me despedindo de você, aí você manda, a gente coloca aí eu te agora. mando. Aí você me Fechou. manda. Ô Jairo, eu queria agradecer e para a gente finalizar, né, como é que você resume, né, Sebastião Salgado, o que que fica da obra dele, o que que fica para o mundo do trabalho que ele realizou ao longo desses 81 anos, que, como você disse, isso tudo começa quando ele nasce diante do humanista que ele é. Eu acho que o que fica é o que ele queria que ficasse, que é a fotografia, né? O que ele fica são os gritos, são os alertas. Eu acho que isso ninguém tira, né? Qualquer coisa, qualquer projeto que o Sebastião fez, balançou, ele mexeu em muita coisa e continua mexendo. Então, tipo, o legado que ele deixa é para todas as próximas gerações entenderem o que foi o mundo enquanto Sebastião Salgado fotografava. Jairo, um beijo para você, meus sentimentos, momento de muita dor, né, para todo mundo que conviveu com o Sebastião. Mas muito obrigada por você estar aqui, muito importante as suas palavras aqui hoje no nosso All News. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um abraço, beijo, Fabiola. Beijo, Jairo. 1h em ponto, a gente segue falando sobre Sebastião Salgado, a gente vai ampliar um pouquinho o nosso All News hoje, justamente diante dessa importância. Josias falou aqui desde o início, desde quando a gente descobriu e confirmou a morte do Sebastião Salgado, a importância dele não apenas para a fotografia, para as artes, para o despertar, inclusive, das questões ambientais da Amazônia brasileira. A gente está se conectando aqui com outros fotógrafos e pessoas que já atuaram com o Sebastião e que possam também trazer nesse momento de dor ao mundo a importância desse humanista que também era fotógrafo.